partir deste momento vamos dar início a uma exposição bíblica que servirá como despertamento para muitos cristãos. Quantos podem dizer amém? O tema desta mensagem que nós vamos aqui trazer e que servirá de pesquisa para os irmãos pesquisarem em casa é tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Portanto, repito, tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Vamos iniciar com uma oração para que Deus venha a abençoar, para que Deus venga a bendecir los amados oyentes, that may God bless all the listeners to this marvelous study, biblical study. Vamos então orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Senhor, eu te peço, Senhor, que tu nesta exposição e despertamento, tu venhas a abrir a mente dos teus filhos para as questões dos últimos dias de escatologia, doutrina das últimas coisas, para que o povo venha a abrir os seus olhos espirituais para o livro de Daniel, para o livro de Apocalipse e para as porções proféticas, aleluia, que se encontram em Mateus 10, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, João 15, João 16, Apocalipse, todo o livro de Apocalipse. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Cobre-me com o teu sangue nesta hora, Senhor. Venhas a dirigir, aleluia, que venhas a dirigir este despertamento. Aleluia, para que todos venham a indagar, que todos venham a cavar nas Escrituras, de modo a que tenham um entendimento pleno acerca dos últimos dias. Quantos podem dizer amém? Irmãos, é assim. Vou repetir o tema. Tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Portanto, tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Amém? Antes de iniciarmos, isto vão ser 28 questões. Vão ser 28 questões. Quantos podem dizer aleluia? São 28, vão ser 26 questões e mais duas relacionadas com a questão dos dias de Ló. E estas questões, eu não te as vou responder, mas no final eu vou deixar um link com os vídeos recomendados de estudo, aos quais eu já tenho exposto grande parte das respostas, estão aqui, ali. Aliás, ali nesses vídeos estarão lá e tu vais ver. E as outras respostas também mais tarde, se Deus me conceder esse privilégio, estarei fazendo um estudo e respondendo a cada uma destas questões. Amém? O objetivo deste estudo, ou desta exposição, ou deste despertamento, para levar os irmãos a estudar mais a Palavra de Deus, não é responder às questões. Eu não vou estar a responder às questões. Qual é a minha posição? Mas vou fazer com que os irmãos, aleluia, vão para as vossas Bíblias, orem a Deus, peçam a intervenção do Espírito Santo, aleluia, e comecem a indagar melhor as Escrituras, se largarem um pouco da teologia, aquilo que aprenderam na teologia, e vão para as Escrituras, através, aleluia, da direção do sábio professor, o Espírito Santo. Amém? Mesmo antes de começarmos, eu gostaria de ler um texto base, para a gente começarmos, aleluia, glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, 1 de Coríntios, capítulo número 14, versículo 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Amém? Aqui não é a trombeta do arrebatamento, meu irmão. É a trombeta do preparo para o arrebatamento. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento. Eu costumo dizer que a igreja tem que ter duas condições para que nos últimos dias, que antecede o arrebatamento, ela consiga suportar o que vai vir e estar preparada para ser arrebatada na gloriosa vinda do Senhor. E quais são as condições? Melhor, não é qual é, quais são as condições? Duas. Primeiro, viver em santidade plena, total. Corpo, alma, espírito, pensamentos, sentimentos, desejos da alma.
aleluia, o espírito limpo, puro. Os limpos de coração verão a Deus. E um corpo santificado, incluindo até as próprias vestes, a maneira de andar, a maneira de ser, de reagir. Então tem que haver santificação. A segunda condição é paciência, perseverança para suportar lutas, provas, aflições, tribulações, tentações e estar firme naquele dia glorioso da vinda de Jesus. Portanto, foi lida a palavra que se a trombeta der um som incerto, não é a trombeta do arrebatamento, é a trombeta do preparo. Lamantarai. Quem se preparará para a batalha. Porque o arrebatamento não vai ser uma batalha, vai ser um livramento. Xaramantarabastéria. Mas vai haver uma batalha antes do arrebatamento. Os dias finais são uma batalha para o cristão. Glória a Deus. Então já foi lido este texto. Eu gostaria de citar alguns outros textos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de vos informar uma coisa. Aleluia. Eu não sou o dono da verdade, mas sou filho do dono. Aleluia. Eu não sou o dono. O dono é Jesus. O dono é Deus. O dono é o Senhor, o Salvador. Mas eu sou filho de Deus. Pela fé. Glória a Deus naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim na cruz do Calvário e por todos nós. Portanto, eu não sou o dono da verdade, mas sou filho do dono. E alguma coisa o filho sabe. Alguma coisa o pai revela ao seu filho. Quem quer diga aleluia, ainda que não saiba tudo. 1 de Coríntios capítulo 13. O que é que diz assim? 1 de Coríntios capítulo 13 diz assim. Muito linda esta palavra. Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Versículo 8 a seguir. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos. Então eu não conheço tudo, conheço em parte. Do pouco que eu conheço vou tentar orientar os irmãos. E em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então aquilo que o é em parte será aniquilado. Então quando é que os dons espirituais vão cessar? Somente no dia do arrebatamento. Eu não sou cessacionista. Existe uma linha teológica, especialmente dentro das igrejas tradicionais, que eles não creem que o batismo com o Espírito Santo, não é? Que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção. Porque a primeira é quando a gente aceita a Jesus, nos arrependemos e o Espírito Santo passa a fazer morada no nosso coração. Mas o batismo com o Espírito Santo é ter mais dessa bênção, é ser revestido de glória, revestido de poder. Já não vivemos mais nós, mas estar completamente envoltos na glória do Espírito Santo, com a evidência inicial de falar noutras línguas. Então eles não creem nisso. Eles creem que o batismo com o Espírito Santo é o aceitar a Jesus. São duas coisas diferentes. Uma coisa é aceitares a Jesus, tornas-te templo do Espírito Santo. És batizado com o Espírito Santo quando és revestido. Ou seja, tu ficas vestido. É como se tu estivesse nu. Aceitas a Jesus, tu ficas coberto. O teu pecado é coberto, porque tu aceitaste a Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em ti. Quando tu buscas mais do Espírito Santo, tu és revestido de poder. Aleluia! E então é como se fosse a túnica, estavas nu, vestiste uma túnica e depois revestiste com uma capa por cima da túnica. E isso é o batismo com o Espírito Santo. É mais da mesma unção inicial ao qual tu tiveste quando aceitaste a Jesus. Então esse revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo e tem que ter a evidência inicial de falar noutra língua que não imitou, não decorou, não aprendeu e não é dom do capeta, não é imitação de Satanás, porque ele também fala em línguas. Mas é dom de Deus, é uma língua que tu nunca aprendestes. Podem ser línguas terrenas ou angelicais. Porque o apóstolo Paulo também diz que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então tu podes ter os 9 dons do Espírito, mas tu tens que ter, aleluia, o fruto do Espírito para seres salvo. Então eu estava-te aqui a explicar que eu em parte conheço, como em parte profetizo, como em parte sou usado em libertação, em cura, seja no que for, na fé, nos milagres. Aleluia. Em parte conheço, como também sou conhecido. Mas quando vier aquele que é em parte, os dons espirituais só vão cessar no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Este ponto fique bem claro. Eu não quero fugir do tema. Portanto, o tema é tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Amém? Tudo aquilo. Vão ser várias questões. Glória a Deus. Várias questões. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glórias a Deus. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 29, eu não vou nem abrir a Bíblia, mas diz assim, aleluia, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes que sei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 4, 4, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.
Romanos 15:4. Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir e aleluia, ensinar, corrigir, instruir, redarguir e instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra, ou preparado, capacitado para toda a boa obra. Não é? Em Oseias, vou abrir também por último em Oseias, capítulo 4, versículo 6, porque isto é uma advertência para nós. Então quer dizer que se eu não ouvir o som da trombeta do preparo, eu não estarei preparado. Eu preciso estar preparado para os últimos dias. Está lá em 1 Coríntios 14:8. Então vamos aqui para o livro de Oseias. Estou um pouco constipado. Não é? No Brasil dizem gripado. Mas não é muito. Não é nada de especial. Porque Deus me sustenta e Deus me cura. Deus me sara. Deus é tremendo. Amanhã estarei já 100% em nome de Jesus. Pela fé. É naquele que morreu por mim no Calvário. Olha aí. Oseias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então porquê é que as pessoas hoje são destruídas? Porquê é que os cristãos hoje perdem a fé? Porque creem nos falsos profetas. Em vez de crer nos profetas verdadeiros de Deus, e em vez de crer na verdadeira profecia, que é a palavra, a maior profecia de todas é a palavra. Aleluia, glória a Deus. O maior noticiário não é o Jornal da Noite, que eu, graças a Deus, não tenho televisão, então para perder tempo com essas palhaçadas. Isaías 33 condena. Aleluia, Ramanaga Shurikantarabastéria. Oh, glória a Deus! Aramanaya Suriandasnéria. Aleluia, porque nos jornais eles distorcem as notícias. Mas o maior noticiário é a Bíblia, está sempre utilizada. Eu nem televisão tenho em casa, para não perder tempo com palhaçadas de Satanás, com coisas mundanas. Olha aí, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, quer dizer, se tu rejeitares o conhecimento que está na palavra de Deus, também eu te rejeitarei, quer dizer, Deus te vai rejeitar, para que não sejas sacerdote diante de mim. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se o confessarmos, Ele também nos confessará diante do seu Pai e dos seus santos anjos, e com Ele reinaremos 1000 anos. Aleluia. Então é promessa. E a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Glória a Deus. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A maldição pode atingir esta maldição até aos teus próprios filhos. Isto não é brincadeira, meu irmão. Não leves a obra de Deus de qualquer maneira, de maneira leviana. Aleluia, porque as coisas de Deus são sérias. Não andamos a brincar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Oseias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos... Olha aí, palavra tão linda. Eu vou ler desde o início porque a palavra é linda. Vinde, Oseias 6, do 1 ao 3. E tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Feriu e também atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Oh glória! Oh glória, meu irmão. Ele ressuscitou ao 3º dia, nos dará a vida eterna. Glória a Deus. Alamandagai, Shurikantas, Néria, Cantarabachéria. Aleluia, glória a Deus. E olha uma coisa tão surpreendente. Estão aqui 3 dias. Imaginando que um dia é 1000 anos. 1000 anos. Agora repara. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Agora repara aqui. O primeiro dia, o primeiro milénio, aleluia, depois de Cristo. Ou seja, desde que Cristo veio à Terra. Primeiro milénio. Segundo milénio já entramos. Já estamos no 3º. Aleluia. Já estamos no 3º. Então quer dizer que o arrebatamento vai ser em breve. No dia e hora ninguém sabe. Amém? Nem os anjos de Deus, nem o Filho, somente o Pai. O Pai está no céu, disse Jesus. Aleluia. Mas acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24:36. Só que há indicativos acerca dos parâmetros e de coisas que têm que acontecer antes, não é? Embora alguns não creiam. Mas eu também não vou, neste vídeo, estar a me posicionar. Eu vou só apenas abrir a mente aos irmãos para vocês cavarem na palavra de Deus. Diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia. Então crê que Deus te vai visitar. Amém? Vamos então às questões. São 26 questões mais 2. Amém? E antes das questões,
Vou só fazer uma retrospectiva rápida. Irmãos, dentro da teologia existem 4 visões teológicas predominantes atualmente no meio teológico acerca dos últimos dias, entre os pré-milenistas, os que creem que Jesus vem antes do milénio. E que, aleluia, creem no milénio literal. Eu creio no milénio literal aqui na Terra. Mas existem outras visões que eu não vou aqui falar, de historicismo, preterismo. Eu creio que vai haver uma última semana de Daniel, literal, de 7 anos, não é? Porque em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, aqui fala do anticristo, que vai vir, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. São 7 anos. E a meio da semana, ao fim de 3 anos e meio, ele vai estabelecer a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Amém? Então está bem claro. Eu creio nesta semana literal. Vão ser 7 anos literais assim. Então existem 4 visões dentro da teologia, dentro de visões doutrinárias acerca dos últimos dias, acerca de escatologia e acerca do tempo do arrebatamento face à tribulação ou face à 70ª semana de Daniel. E é assim, o pré-tribulacionismo crê que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O pré-tribulacionismo também crê que aquilo que está impedindo o anticristo de se manifestar é a Igreja na Terra. Portanto, parte dos pré-tribulacionistas creem que é a Igreja que está a impedir. Então, assim que a Igreja é removida, o anticristo dá a cara e inicia-se a 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Que é uma semana de 7 anos. E eles identificam-na com a grande tribulação. O mito tribulacionismo crê que Jesus vai vir a meio da 70ª semana de Daniel, ao fim de 3 anos e meio. Ele vem e a Igreja é arrebatada exatamente a meio. A visão pré-ira crê que Jesus vai vir. Que Jesus vai vir algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Portanto, imaginando que tenho 2 mãos, imaginando que a primeira mão, a mão do lado esquerdo, representa o princípio das dores, e a mão do lado direito representa a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Portanto, algures nesta segunda metade virá Jesus arrebatar a Igreja. É a visão pré-ira. A visão pós-tribulacionista crê que Jesus vem no final dos 7 anos. No finalzinho da semana, no último dia da semana, Jesus vem. Dentre estas 4 visões, 2 delas, somente há 2 que mantêm incerteza quanto ao dia e a hora. Pontinho de interrogação. É a visão pré-tribulacionista porque eles dizem que o dia e a hora ninguém sabe. E a visão pré-ira, porque o dia e a hora também ninguém sabe. Só que a visão pré-tribulacionista coloca o arrebatamento imediatamente antes do começo da 70ª semana de Daniel. E a visão pré-ira coloca o arrebatamento a algures na segunda metade. Não sabe no dia e na hora. Porque o mito tribulacionismo crê que Jesus vem ao fim de 1260 dias. Glória a Deus. E o pós-tribulacionismo crê que Jesus vem ao fim de 2550 dias depois do tratado. Então basta saberes o dia em que o anticristo fez o tratado e tu vais saber o dia e a hora exato em que Jesus vem. Tanto na visão mid-tribulacionista, porque são 1260 dias desde que o anticristo faz o tratado, e na visão pós-tribulacionista tu também vais saber o dia e a hora. Tu vais saber que é 2520 dias depois que o anticristo faz o tratado. Ou 1260 dias depois da abominação da desolação. Portanto, só 2 visões mantêm incerteza quanto ao dia e a hora que ninguém sabe. Só 2 visões. É a visão pré-tribulacionista e a visão pré-ira. Ou seja, o arrebatamento antes da ira de Deus. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, há pontos em comuns entre estas visões. Eu agora não vou estar a fazer uma comparação delas. Amém? Mas vamos passar a tudo aquilo a que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da Igreja. Tudo aquilo. São questões, vão ser questões e tu vais indagar, vais pesquisar. Então é assim. Vamos para a primeira questão. Já fiz a síntese das principais, das 4 visões principais acerca do arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Foi uma síntese muito sintetizada, não entrei em muitos detalhes. Amém? Primeiro,
Amém? Isto depois vai dar uma primeira questão também. O pré-tribulacionismo nos diz que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação, enquanto que o pós-tribulacionismo nos diz que o arrebatamento será depois da grande tribulação. E o arrebatamento pré-ira também diz que o arrebatamento será depois da grande tribulação. O mid-tribulacionismo, conforme já disse, creio que é a meio. Amém? A meio da 70ª semana de Daniel. Que eles fazem separação entre um período inicial e a grande tribulação também. Glória a Deus. Então a pergunta que fica é, primeira pergunta, o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Tu vais pesquisar, tu vais conhecer e prosseguir no conhecimento, tu vais conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E o Espírito Santo vai ser o maior professor, porque não vais ter necessidade que alguém te ensine. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas e te conduzirá em toda a verdade. Tu mesmo vais fazer a pesquisa, podes depois me questionar e se for caso disso, eu farei vídeos a explicar cada uma destas perguntas de acordo com o pouco conhecimento que eu tenho, porque em parte conhecemos, como em parte somos conhecidos. Mas quando vier aquele que é perfeito, que é em parte será aniquilado, conforme eu li. Amém? Eu não sou o dono da verdade, mas sou o filho do dono. Alguma coisa eu sei. O pouco que eu sei, repassarei para os irmãos. Segunda questão. O pré-tribulacionismo é a única visão teológica que apoia a doutrina da iminência em relação ao arrebatamento da Igreja. Ora, o que é a iminência? Ou o que é um evento iminente? Portanto, a iminência ou um evento iminente é algo ou um evento que pode acontecer a qualquer momento e que não depende de nenhuma condição ou evento. Portanto, vou repetir. O que é a iminência? A iminência é algo ou um evento que pode acontecer a qualquer momento e que não depende de nenhuma condição, evento ou sinais sejam cumpridos a priori, ou seja, antes. Não depende que nenhum sinal, nenhum evento, que nenhuma condição, não depende que nada se cumpra, nada seja cumprido antes neste caso, do arrebatamento da Igreja. Portanto, isso é a iminência. E nessa iminência eles dizem, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser neste segundo, pode ser agora que eu estou a pregar. Então, isso é o que diz o pré-tribulacionismo. Mas é a única visão teológica que apoia a doutrina da iminência. Ou seja, os MIG não creem que é iminente, porque Jesus só vem a meio da 70ª semana, então não é iminente. Os pré-ira creem que aquela semana tem que começar e a abominação da desolação tem que se manifestar a meio e tem que haver aqueles dias de grande tribulação para que depois, no dia e na hora que ninguém sabe, não sabe quantos dias durará a grande tribulação, Jesus vem arrebatar a Igreja. E o pós-tribulacionismo também crê que não será iminente, mas será no final da 70ª semana de Daniel. Agora, olha aí as perguntas. Segunda pergunta e terceira pergunta. O arrebatamento será iminente ou só ocorrerá depois dos sinais estarem cumpridos? Portanto, o arrebatamento será iminente ou só ocorrerá depois dos sinais estarem cumpridos? 3. Se o arrebatamento não é iminente, quando é que verdadeiramente o arrebatamento se tornará uma coisa iminente? Isto é motivo para tu estudares. Glória a Deus. 4. O pré-tribulacionismo ensina que Jesus virá secretamente arrebatar a sua Igreja. Vem às escondidas. Vem camuflado. Portanto, o pré-tribulacionismo ensina que Jesus virá secretamente arrebatar a sua Igreja e que só os cristãos fiéis e verdadeiros o verão vindo nas nuvens do céu, enquanto que o pós-tribulacionismo ensina que todo o olho verá. Tanto o pós como o pré-ira ensina que todo o olho verá. Portanto, há aqui uma aparente contradição entre as visões. E agora a pergunta que fica, para tu pesquisares em casa, glória a Deus. 4. A vinda de Jesus para o arrebatamento será secreta, ou seja, invisível e inaudível, ou será visível e estrondosa? Portanto, é a pergunta que fica. Agora para as perguntas 5 e 6. O pré-tribulacionismo ensina que a vinda de Jesus será feita em duas fases distintas. Na primeira fase, ele vem secretamente arrebatar a sua Igreja, ou seja, às escondidas. E 7 anos depois, visivelmente, não é, para Israel. Ele vem visivelmente, toda a gente vai ver, e vem para Israel. Enquanto que o pós-tribulacionismo ensina que Jesus virá uma só vez no final da 70ª semana de Daniel. Amém? Pergunta 5 e 6. Glória a Deus. Já o arrebatamento para a ira,
crê que a vinda de Jesus é algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Portanto, glória a Deus, o pré-ira também não crê que haja duas fases da sua vinda, da sua parúcia. A palavra parúcia quer dizer presença. Presença inicialmente e depois vinda, chegada, advento. Portanto, vinda visível de Jesus. É o que quer dizer do grego. E também quer dizer, significa, entre aspas, tem uma conotação de visita. Porque a palavra parúcia, qual é o sinal da tua vinda, da tua parúcia? E do fim dos tempos. Não é? Essa palavra parúcia. Não é? Porque o apóstolo Paulo diz, e nós os ficámos vivos para a parúcia de Jesus. Para a parúcia de Cristo, para a vinda do Senhor. Para a parúcia do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Essa palavra indica também visita. Essa palavra indica desde o tempo em que a pessoa entra num país. Imaginem que eu sou estrangeiro, que eu vou para o Brasil, então eu fico no país aquele tempo, até o dia que eu saio. Fui visitar, estive lá um mês. Todo esse tempo que eu tive, esses 30 dias, é a parúcia visita. Portanto, então, são conceitos diferentes, mas para tu entenderes, o pré-tribulacionismo ensina que Jesus vem em duas fases distintas. Mas uma secretamente antes dos 7 anos começar, outra no final, visivelmente, para Israel. Nenhuma das outras posições teológicas crê que Jesus vem em duas fases distintas. Embora depois há variantes. Glória a Deus. Há algumas variantes. Porque no mito tribulacionismo eles creem que Jesus vem, né, é o arrebatamento a meio, e depois no final é a vinda. Portanto, há variantes, mas ninguém crê. Essa história de fases vem do pré-tribulacionismo. Glória a Deus. Deriva do pré-tribulacionismo. Então vamos às perguntas 5 e 6. Tu vais estudar, não estou a dizer qual é a resposta. Pergunta 5. A segunda vinda de Jesus é em duas fases distintas? Ponto de interrogação. 6. A vinda de Jesus e o arrebatamento são dois eventos diferentes e separados no tempo por 7 anos? Amém? São as perguntas que ficam. Vamos aqui ao 7. O pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo dizem que haverá 7 anos de grande tribulação. Outros dizem que haverá 7 anos de tribulação. E o mito tribulacionismo diz que haverá 3 anos e meio de grande tribulação, enquanto que a visão pré-ira crê que a grande tribulação é um período que durará apenas dias. Não se sabe quantos. Vamos então aqui formular mais uma pergunta para tu pesquisares em casa na tua Bíblia. O que é a grande tribulação? São 3 anos? Aliás, são 7 anos? O que é a grande tribulação? São 7 anos? São 3 anos e meio ou dias? Ou nem uma coisa nem outra? O que é a grande tribulação? Só para te dar um detalhe adicional. Muita gente crê que a grande tribulação são 7 anos por causa da profecia que foi dada a Daniel da 70ª semana de Daniel. Então, eles igualam a 70ª semana de Daniel no seu todo com a grande tribulação. Isto é só mais um dado para tu pesquisares depois e tentares saber. 8. O pré-tribulacionismo diz que o Espírito Santo será removido da terra durante a grande tribulação. Pois alegam que, como o Espírito Santo habita nos cristãos que são a Igreja, e como a Igreja não passará, segundo a perspectiva deles, pelo período destes 7 anos, que eles chamam de grande tribulação, então, quando Jesus vier arrebatar a sua Igreja, o Espírito Santo também será arrebatado junto com ela. Amém? Agora vamos à pergunta. 8. O Espírito Santo será mesmo removido da terra durante a grande tribulação? Vamos aqui ao 9. O pré-tribulacionismo diz que Deus nos livra da ira vindoura e que isso significa que Deus nos livrará da grande tribulação. O mito tribulacionismo também crê que seremos livres da grande tribulação, que eles também identificam como a ira de Deus. O pós-tribulacionismo crê que, embora passemos pela grande tribulação, seremos de alguma forma preservados da ira de Deus, ou protegidos. De alguma forma protegidos ou preservados da ira de Deus. Na visão pré-ira, crê que Deus, de facto, nos livra da sua ira, da ira vindoura, e que seremos arrebatados antes que a ira de Deus comece a ser derramada. Contudo, crê que antes disso passaremos pela grande tribulação. Esta é a pergunta 9. Pergunta 9. O facto de Deus nos livrar da sua ira vindoura, isso significa que a Igreja não terá que passar pela grande tribulação? É a pergunta que fica. 10. O pré-tribulacionismo diz que a ira de Deus é o mesmo que a tribulação e equivale a 7 anos, ou que a grande tribulação. O mito tribulacionismo faz uma distinção entre a ira de Satanás e a ira de Deus.
No mito-tribulacionismo, eles creem que a primeira metade da semana, que é o princípio das 12, eles creem que essa primeira metade é a ira de Satanás. E que a ira de Deus só começa a meio. Portanto, na abominação da desolação começa a ira de Deus. E a igreja é arrebatada antes da ira de Deus, a meio. Amém? Glória a Deus. A visão para a ira também faz essa distinção entre a ira de Deus e a ira de Satanás. Na visão para a ira, crê que há uma diferença entre a ira do diabo, ou seja, que a igreja vai passar pela ira do diabo, e que não vai passar pela ira de Deus, vai passar pela ira de Satanás. Mas coloca a ira de Satanás no início da segunda metade da 70ª semana de Daniel. Aleluia. Período esse que equivale à grande tribulação, e a ira de Deus no período final. Portanto, no período, a 70ª semana de Daniel, na visão pré-ira. Vou fazer aqui. Faz contas que estes dois livros equivale 3 anos e meio cada livrinho destes, de cores, de corinhos. Um é cantor cristão, até harpa cristã. Glória a Deus. Só para tu veres. Imaginando que... Vamos imaginar que esta parte aqui... é os primeiros 3 anos e meio. Então, na visão pré-ira, crê que, aleluia, que a ira do diabo, crê que este primeiro período aqui é o princípio das dores, que ainda não é a ira, aleluia, glória a Deus, que ainda não é, aliás, não é a ira de Deus, mas que a ira do diabo, ela começa exatamente aqui, a meio da 70ª semana de Daniel, que é o ápice, e vai durar dias. Portanto, a igreja passará pela grande tribulação, que é a ira do diabo, mas não vai passar pela ira de Deus, que é a ira que vai ser derramada durante o dia do Senhor, os juízos do grande e terrível dia da sua ira, que é a segunda metade. Imaginando que este livro aqui se dividiria em 2 metades desiguais. Imaginando que não são iguais, não sabe o dia e a hora. Mas que a primeira parte seria a grande tribulação e a segunda parte seria o dia do Senhor, ou a ira de Deus. E a igreja seria livrada aqui. Depois da grande tribulação, não passaria pela ira de Deus. Portanto, é a pergunta 10. Glória a Deus. Finalmente, o pós-tribulacionismo coloca a ira de Deus, iniciando algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Pronto, agora vamos aqui à pergunta número 10. É a ira de Deus a mesma coisa que a tribulação? Depois, eu aconselho-te a pesquisar o significado da palavra ira do original grego e a palavra tribulação do original grego. E vês quando é que ela é aplicada à igreja, quando é que ela é aplicada aos ímpios, quando é que ela é aplicada aos crentes rebeldes, desviados. Faz uma comparação e vê o significado dessas palavras e tu vais ver se é ou não é a mesma coisa. Há quem diga que é a mesma coisa, mas talvez tu descubras que não é. Talvez não. É uma questão de tu pesquisares. Tu mesmo pesquisa. Glória a Deus. 11. O pré-tribulacionismo diz que o dia do Senhor é a mesma coisa que a grande tribulação. Alguns pós-tribulacionistas dizem que o dia do Senhor será um dia de 24 horas no final da grande tribulação. A visão pré-ira crê que a grande tribulação e o dia do Senhor são 2 coisas bem distintas e separadas no tempo por sinais. Portanto, na visão pré-ira eles creem que tanto a grande tribulação como o dia do Senhor ocorrem na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Mas há uma divisão por sinais. O que divide a grande tribulação do dia do Senhor são sinais no sol, lua, estrelas, céus, terra e mar. 6 tipos de sinais. Glória a Deus. Estamos aqui, glória a Deus. 11. A pergunta número 11. O dia do Senhor e a grande tribulação são a mesma coisa? Fica a pergunta. 12. Muitos adeptos do pré-tribulacionismo dizem que não haverá salvação durante a grande tribulação. Mas todas as outras visões doutrinárias e escatológicas acerca dos dias finais creem sim que haverá. Agora a pergunta que fica, 12, é: haverá salvação durante a grande tribulação? Pergunta que fica. 13. Muitos pré-tribulacionistas creem que a salvação durante a grande tribulação só será possível para aqueles que tiverem o seu sangue derramado, ou seja, se forem martirizados num género de salvação por obras ou de autossalvação. Mas nenhuma das outras visões escatológicas adota a mesma posição. Vamos aqui à pergunta 13. Será que as pessoas só se vão salvar durante a grande tribulação se o seu próprio sangue for derramado? Ponto de interrogação. 14. O pré-tribulacionismo diz que, por não sabermos o dia nem a hora do arrebatamento, também não saberemos nunca os tempos nem as estações.
Mas aqui 14. O facto de não sabermos o dia e a hora do arrebatamento, qual é a pergunta que vai ser formulada? 14. O facto de nós não sabermos o dia nem a hora do arrebatamento, isso significa que não saberemos os tempos nem as estações da vinda de Jesus e que o arrebatamento do dia e a hora, que ninguém sabe, terá que ser obrigatoriamente antes da grande tribulação? Fica a pergunta. 14. 15. O pré-tribulacionismo dá Apocalipse 3.10 como texto prova de que o arrebatamento será pré-tribulacional. Portanto, 15. Agora aqui a pergunta 15. Apocalipse 3.10 é a mesma prova de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Glória a Deus. Porque o texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança e não negaste o meu nome, também eu te guardarei da. Esse guardar da é tereoek e pode também ter o significado principal é dentro da, pode ser dentro. Também pode significar fora, mas depois tu vês no contexto, estuda sobre isso. Estuda tereoek, glória a Deus, e tu vais ver a palavra ek, quer dizer da, ou dentro da. Então pode ser dentro ou fora. Tu aí vais estudar sobre isso. Quem querer diga aleluia. Vai estudar grego. Ai pastor, isso é teologia. Não precisa estudar teologia. Estuda só o significado da palavra. Faz uma exegese da palavra. Ek. Glória a Deus. Portanto, o pré-tribulacionismo dá Apocalipse 3.10 como prova do arrebatamento pré-tribulacional. 15. Apocalipse 3.10 é a mesma prova de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Estuda sobre isso. Vamos ao 16. O pré-tribulacionismo destaca o versículo 28 do seu contexto em Lucas 21. Aleluia. Glória a Deus. Eu até vou ler aqui. Lucas 21. Para tu teres uma noção. Lucas 21, 28. Portanto, o pré-tribulacionismo pega num versículo isolado. Ele usa muito versículos isolados. É uma dica que eu já dou. Todas as visões podem cometer esse erro. Aqui ou ali. Não é? Mas aquela que mais comete esse erro, que é um erro de interpretação, nós não podemos ler o texto fora do contexto. Mas olha aí. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Lucas capítulo 21. Versículo 28. Aliás, versículo 36. Vou aqui corrigir, não é o verso 28. Portanto, o pré-tribulacionismo destaca o versículo 36, assim é que é, do capítulo 21 de Lucas, do seu contexto, o qual diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, portanto, manda vigiar, ou seja, olhar, observar, estar atento, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Este é o texto, não é? E eles dão este texto, o pré-tribulacionismo dá este texto, isola, destaca do restante, do contexto, não é? Para provar, ou seja, como objeto de prova, de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Agora a pergunta que fica aqui 16. A passagem de Lucas 21, 28, que menciona evitar todas estas coisas, é a prova de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Amém, glória a Deus. 17. O pré-tribulacionismo diz que Mateus 24 foi escrito só para os judeus e que se aplica somente a Israel. Portanto, foi escrito para os judeus e se aplica somente a Israel. As visões pós-tribulacionistas e pré-ira dizem que Jesus em Mateus 24 falou para os seus discípulos e os seus discípulos são a igreja. Portanto, as visões pós-tribulacionistas e pré-ira creem que Mateus 24 foi escrito, foi falado e foi registado por Mateus Levi para a igreja. E há outros textos paralelos de dica. Quando tu leres Mateus 24, lê também Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. São tudo passagens paralelas. E lê também Apocalipse capítulo 6 ao 8. Glória a Deus, é a dica da semana. 17. Mateus 24. Foi escrito só para os judeus ou é para a igreja? Ponto de interrogação. Vamos aqui ao 18.
E 19. O pré-tribulacionismo diz que a passagem de Mateus 24, do 29 ao 31, não é o arrebatamento da igreja, mas sim apenas um ajuntamento de judeus na nação de Israel no final da grande tribulação. O pós-tribulacionismo e a posição pré-ira creem sim que essa passagem de Mateus 24, do 29 ao 31, é o arrebatamento da igreja e fala do mesmo evento que Paulo falou no capítulo 4 de 1 de Tessalonicenses. Portanto, para além de crerem que isso é o arrebatamento da igreja, é o mesmo arrebatamento que foi mencionado por Paulo no capítulo 4, do versículo 15 ao 17 de 1 de Tessalonicenses. Eu vou só ler o versículo de Mateus 24, do 29 ao 31, para saberes qual é. Glória a Deus. O pré-tribulacionismo diz que isto é um ajuntamento de judeus, ou de israelitas na terra de Israel, que não é arrebatamento da terra aos céus. O pós-tribulacionismo e a visão pré-ira creem que é um arrebatamento de escolhidos, de santos, de fiéis, da igreja da terra aos céus. Portanto, há essa contradição, uma ideia contra a outra. Atenção que vou só fazer aqui uma pausa, parênteses. Destas 4 visões, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo ou visão pré-ira, destas 4 visões doutrinárias acerca dos últimos tempos, irmão, todos eles são servos fiéis, eu creio, não é? Desde que andem em santidade, então são candidatos a ser arrebatados. Não é por qualquer divergência em relação ao tempo que existe entre o arrebatamento e a grande tribulação, ou entre o arrebatamento e a 70ª semana de Daniel, ou entre o arrebatamento e a chegada do Anticristo, ou a manifestação do Anticristo, não é por qualquer divergência temporal que alguém vai ser deixado para trás. Eu não creio nisso. Porque as questões que dividem o pré-tribulacionismo do mid, o pós e o pré-ira é apenas uma questão temporal de relação de 2 eventos que têm que acontecer na Terra e que ambos creem que vai acontecer, que é o arrebatamento e a grande tribulação, que é a grande tribulação e o arrebatamento. Portanto, é só uma divergência em relação à ordem de eventos. Porque ambos creem nesses eventos, que vai haver mesmo grande tribulação e vai haver também o arrebatamento. E são questões menores que não afetam a fé para a salvação. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é de onde Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque queremos naquele que morreu no Calvário, não porque queremos num arrebatamento pré-tribulacional, ou mid-tribulacional, ou pós-tribulacional, ou pré-ira, porque ambos queremos no arrebatamento. Ambos queremos que Jesus virá um dia buscar a sua igreja e arrebatar os seus escolhidos, e que veremos os nossos entes queridos que partiram com Cristo. Portanto, a divergência é menor, não interfere na salvação. Glória a Deus. Mateus 24, do 29 ao 31, diz assim: E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Esta palavra rijo clamor quer dizer grande som, ou grande estrondo, grande barulho de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, 4, 1, 2, 3, 4, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, está ali no texto. Glória a Deus. Estamos aqui na questão 19. Quem querer diga aleluia. Na questão 19. Na questão 18 e 19. Portanto, a questão 18. Haverá um arrebatamento de judeus no final dos 7 anos de grande tribulação? Ou não? Vou reformular melhor. Haverá um arrebatamento de judeus no final dos 7 anos de tribulação? Eu meti entre aspas, porque tu depois vais ver se vão ser ou não 7 anos de tribulação. 19, isto é 18. 19. Será que existe alguma diferença entre o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o arrebatamento de Mateus 24? Portanto, já lemos o de 1 Tessalonicenses, aliás, o de Mateus 24. Agora eu vou ler rapidamente o de 1 Tessalonicenses e depois tu vais ver se tem elementos comuns, não é? Porque fala lá de nuvem, fala de trombeta, fala de som, de barulho, fala de presença angelical, fala de descida sobre as nuvens, fala de ajuntamentos escolhidos e fala de arrebatamento aos céus. Portanto, tu vais ver se em Mateus 24, do 29 ao 31, e se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 15 ao 17, tem ou não os mesmos elementos, e se está ou não na mesma ordem cronológica, tu vais ver se é ou não o mesmo evento. Não te vou dizer a minha posição agora, não interessa. Glória a Deus, depois tu vais descobrir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, diz assim:
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, para a parúcia, para a presença, para a chegada, para o advento de Jesus, aleluia, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, e desce do céu, e com a voz de arcanjo, ou seja, presença angelical, e com a trombeta de Deus, que também está uma trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, portanto tem que haver a primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, presença das nuvens. Aleluia. Encontramos o Senhor nos ares, então o encontro é nos ares, nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, conselhos uns aos outros com estas palavras. Pronto. Tu depois vais comparar, tu é que vais ver. Vou formular aqui, aliás, vou falar novamente, proclamar novamente esta pergunta. É uma pergunta que vai ser proclamada e tu vais indagar sobre ela. Será que existe alguma diferença entre o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o arrebatamento de Mateus 24? Pergunta 19. Ora 20, vamos para a pergunta 20. O pré-tribulacionismo não reconhece que a grande tribulação... O pré-tribulacionismo não reconhece que a grande multidão de homens e mulheres de todas as nações que aparecem no céu trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, os quais passaram pela grande tribulação, sejam os cristãos de todas as eras arrebatados depois da grande tribulação, contrariando as posições pós-tribulacionista e pré-ira que creem no inverso. Portanto, vamos aqui à pergunta 20. Quem é aquela grande multidão de salvos de todas as nações que foram arrebatados ao céu em Apocalipse 7, do 9 ao 17? Ponto de interrogação. Pergunta 21. Muitos pré-tribulacionistas creem que aquele que detém a manifestação do Anticristo é o Espírito Santo ou a Igreja. Muitos pós-tribulacionistas creem ser o Império Romano. A maioria dos que creem no arrebatamento para a ira creem ser o Arcanjo Miguel, o personagem que impede, com a sua ação restritiva, que Satanás incorpora a besta e esta se manifeste. Agora vamos aqui à pergunta então, pergunta 21. Quem é o personagem que detém a manifestação do Anticristo? É o Espírito Santo? A Igreja? Império Romano? O Arcanjo Miguel? Ou outro personagem? Tu vais pesquisar. Portanto, o pós-tribulacionismo, não sei se eu falei correto, não é? O pós-tribulacionismo crê que a vinda de Jesus para o arrebatamento é o pós, não é o pré. Crê que a vinda de Jesus para o arrebatamento acontece na descida de Jesus montado num cavalo branco para a batalha do Armagedom. Já o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e a posição pré-ira creem que a vinda de Jesus para o arrebatamento e o Armagedom são dois eventos diferentes, ou seja, distintos e separados no tempo. Portanto, pergunta 22. O arrebatamento se dará na batalha do Armagedom de Apocalipse 19? 23. O pré-tribulacionismo diz que Jesus vai vir inesperadamente como um ladrão da noite para arrebatar a sua igreja. Portanto, a visão pré-ira crê que Jesus só virá como ladrão para os incrédulos. Portanto, tanto a visão pré-ira como o pós-tribulacionismo creem que Jesus só virá como ladrão para os incrédulos e para os cristãos que não guardarem a palavra de Deus, ou que não vão guardar a palavra de Deus, e os que não estiverem atentos aos sinais. Pergunta 23. Jesus vai vir como ladrão para a igreja fiel, ou o sol para os infiéis que não guardam a sua palavra e nem estarão atentos aos sinais da sua vinda e por isso não preparados para subir? 24. Existe uma posição teológica minoritária que defende o arrebatamento da igreja? Vou repetir, 24. Existe uma posição teológica minoritária que defende que o arrebatamento da igreja sucederá ao soar da sétima trombeta de Apocalipse. Pergunta 24. A última trombeta do arrebatamento é a sétima trombeta de Apocalipse? Depois aconselho tu a estudares os vários tipos de trombetas que há na Bíblia. Tu vais descobrir se só existe um tipo de trombeta, ou seja, trombeta de arrebatamento, ou se existem trombetas diferentes. Eu já te li aqui uma dica, que vai haver uma trombeta de preparo para a batalha. Só depois da batalha vai vir o arrebatamento. Então, a trombeta de preparo para a batalha, trombeta para ir para a guerra. É uma dica, mas estuda. Números, quando aparecem lá as trombetas, tu estuda o livro, vai estudando o livro, o Pentateuco, o livro de Êxodo, estuda ali, Números, Deuteronômio, vai estudando as festas judaicas, vai estudando também a origem, quando apareceu as trombetas
foi mandado a fazer 2 trombetas de prata, também as trombetas de chifre. O que é que representa a trombeta? Se a trombeta só tem um significado, que é o livramento, não é? O ajuntamento, o livramento e a salvação, ou resgate, ou se a trombeta tem o sentido também de saída para a guerra. E trombetas de juízo. Tu depois vais ver que se há ou não vários tipos de trombetas na Bíblia. Portanto, a pergunta que ficou, isto porquê? Porque existe uma posição minoritária, teológica, que crê que o arrebatamento é na 7ª trombeta. Glória a Deus, mais ninguém crê. Eles são os únicos que creem nessa posição. 7ª trombeta de Apocalipse. Mas será que as trombetas de Apocalipse são trombetas são trombetas de arrebatamento ou são trombetas de juízos? Isso tu depois vais ver. Então, pergunta 24. A última trombeta do arrebatamento é a 7ª trombeta de Apocalipse? Ponto de interrogação. Vamos à pergunta 25. A maioria dos pré-tribulacionistas crê que os cristãos serão arrebatados pelo Espírito Santo e que a Igreja será trasladada da terra ao céu pela pessoa do Espírito Santo. Nenhuma das outras posições escatológicas crê nessa visão, mas antes creem que serão os anjos, os agentes de Deus, que irão arrebatar os seus escolhidos. Glória a Deus. Eu já vou continuar aqui a ler, porque isto vai dar para a pergunta 25 e 26. O pré-tribulacionismo, ao crer que o Espírito Santo é aquele que arrebatará, ou é o agente, ou é a pessoa que arrebatará os fiéis, ao invés dos anjos, também fazem do arrebatamento da Igreja um evento impessoal em que Jesus não aparece, não surge, fica de fora do cenário desse evento. Já pelo contrário, tanto os pós-tribulacionistas como os que partilham da visão pré-ira creem que Jesus virá pessoalmente arrebatar a sua Igreja. Portanto, aqui, eu não estou a dizer que todo o pré-tribulacionista creia que é o Espírito Santo que arrebata a Igreja, mas a maioria deles crê. A maioria. Glória a Deus. Agora as 2 últimas perguntas, 25 e 26, antes de passarmos para os dias de Ló. Pergunta 25. É o Espírito Santo que arrebata a Igreja ou são os anjos de Deus que arrebatam os seus escolhidos? Aleluia. Portanto, é o Espírito Santo que arrebata a Igreja ou são os anjos de Deus que arrebatam os seus escolhidos? Pergunta 26. Jesus virá, Ele mesmo em pessoa, a arrebatar a sua Igreja, ou seja, Ele vem pessoalmente arrebatar a sua Igreja, ou o arrebatamento da Igreja será algo impessoal? Amém? Vamos passar aqui. Jesus compara os dias que antecedem a sua vinda com os dias de Noé e de Ló. Amém? Com os dias de Noé e de Ló. Isso depois tu podes observar em Mateus 24, está lá. Em Lucas 17, podes ler. Há uma comparação, depois tu lês em Lucas 17, Mateus 24, não é? A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Ló. Não vou estar aqui a ler para não ficar muito extenso. Tu vais pesquisar, vais estudar. Mas é uma afirmação que eu faço e eu creio que é. Porque Jesus falou. Portanto, Jesus compara os dias que antecedem a sua vinda aos dias de Noé e de Ló. Glória a Deus. Pergunta número 1. Agora as 2 últimas perguntas. Ou seja, a 27ª e a 28ª. Os pré-tribulacionistas acham que os dias de Ló e de Noé eram dias normais, pois as pessoas compravam e vendiam, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento. Os pós-tribulacionistas e os adeptos da visão pré-ira creem que eram dias anormais e de grande tribulação histórica na Terra, pois toda a Terra estava cheia de violência, prostituição e maldade. A 27ª pergunta. Será que os dias de Noé e de Ló eram dias normais? Ou havia nesses dias grave distúrbio e tribulação na Terra? Ponto de interrogação. Última pergunta, pergunta 28. O pré-tribulacionismo cita as passagens de Mateus 24 e de Lucas 17 que falam sobre... Eu até posso ler, não era para ler, mas vou ler. Glória a Deus, para tu entenderes. Vamos a Mateus 24. Vamos ler Mateus 24, glória a Deus. Pronto. Mateus 24 diz assim, aleluia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até ao dia que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, esta passagem se encontra em Mateus 24, do 37 ao 39. Agora vamos abrir no Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 28.
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. E edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia, diga glória a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja santificado. Portanto, aqui a última pergunta, a 28ª pergunta. O pré-tribulacionismo cita estas passagens como prova de um arrebatamento iminente e inesperado. Mas as visões pós-tribulacionistas para a ira creem que Ló e Noé sabiam exatamente quando viria o juízo e também o livramento da parte de Deus, de modo a que houve um tempo de preparo para esse evento. Houve um tempo, e o tempo de preparo, por exemplo, para creem, ainda vou fazer a minha posição, aleluia, por exemplo, o preparo que Noé teve foi 120 anos, teve muito tempo para fazer a arca e se preparar para aquele dia. E Ló, creem também que Ló sabia exatamente o dia que tinha que sair de Sodoma para não ser morto pelo fogo que iria descer do céu. Portanto, será que Jesus veio como um ladrão da noite para... a última pergunta, 28ª. Será que Jesus veio como um ladrão da noite para Noé e para Ló? De modo a que eles foram pegos de surpresa e não se prepararam para aquele evento? Ponto de interrogação. Então estão aqui as 28 perguntas essenciais. Portanto, é tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Tudo aquilo que todo cristão deveria saber acerca do arrebatamento da igreja. Então tu vais pesquisar. Tu mesmo vais ler. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vais conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O Espírito Santo, que é o maior professor. E por falar no Espírito Santo, eu vou só aqui abrir uma palavra do Espírito Santo para tu saberes. Se tu leres as Escrituras, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Dizia Paulo para Timóteo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se toda a palavra foi soprada, foi inspirada, divinamente inspirada por Deus, e se eu vou viver cada uma delas, eu tenho que as ler. Tem gente que nunca leu a Bíblia capa a capa, mas está vendo vídeos de falsos profetas na internet. Está a perder o seu tempo. Outros estão querendo mais nas visões. E nas revelações que são e sonhos, por vezes não vêm de Deus, por vezes é coisa mundana, humana, é subjetivo. Aleluia, que a maioria dos que têm sonhos e visões não vem de Deus. Arai, shuri, barabalaya. Rabacaia. Aleluia, porque a Bíblia diz que se levantarão muitos falsos profetas nos últimos dias. Então a maioria são falsos. Então vai para a Bíblia. A maior profecia é a Bíblia. Depois de entenderes a Bíblia, pedes o Espírito Santo para interpretar. Eu vou ler aqui. 1 João capítulo 2. Olha aí. Vais ver aqui que maravilha. Glória a Deus, olha aqui. Vou ler a partir do versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permaneceres, 1 João 2, 24 ao 29. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então tu não tens necessidade de ir tirar um curso de escatologia, de teologia sistemática, um curso de teologia, um doutoramento, um PhD, não tens necessidade. Tu tens é que conhecer primeiro as Escrituras e depois o poder de Deus, é uma coisa e outra. Cresceres na graça, que é na presença do Espírito Santo, que te conduz em toda a verdade, que é o Espírito da verdade que não pode mentir, te fará lembrar tudo quanto Jesus ordenou, não é? Então tu já tens o professor. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele para que quando ele se manifestar, quando é que ele se manifesta? Quando ele vem arrebatar a sua igreja. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então tu tens o maior professor. Tu não tens necessidade de que alguém ensine, porque tu tens a unção verdadeira do Espírito Santo. Vou concluir este trabalho. Amém? Dando alguns estudos que estão registados em imagem, em vídeo, no meu canal do YouTube e também noutros canais. Estudos sobre os últimos dias, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação.
Primeiro estudo, o arrebatamento como você nunca viu. O pastor Luís Guerreiro. Vou deixar o link, vou deixar tudo. O arrebatamento como você nunca viu. Segundo, as duas testemunhas do Apocalipse. Primeira parte. Terceiro estudo, o último Papa será o falso profeta e vai perseguir os cristãos. Portanto, o último Papa será o falso profeta e vai perseguir os cristãos. Quarto, aquele que detém o anticristo não é o Espírito Santo e nem a Igreja. Entre parênteses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, separação, primeira parte, ponto de exclamação, pastor Luís Guerreiro. Aquele que detém o anticristo, é mais um outro estudo, 2 pontos. Aquele que detém o anticristo, 2 pontos. O arcanjo Miguel. Ponto de... Aliás, o arcanjo Miguel, abre parênteses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fecha parênteses, tracinho, segunda parte, ponto de exclamação, pastor Luís Guerreiro. Haverá sinais cósmicos antes do arrebatamento da Igreja. A primeira parte e há a segunda parte. Portanto, haverá sinais cósmicos antes do arrebatamento da Igreja. Há a primeira parte e a segunda parte. São 2 vídeos. O dia do Senhor não é a grande tribulação. Outro vídeo. Outro. A grande tribulação igual a 7 anos, 2 pontos, verdade ou mentira, ponto de interrogação. Outro vídeo. Grande revelação sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento da Igreja. Outro. Mateus 24 era só para os judeus e não se aplica à Igreja. Primeira parte, mais a segunda parte. Portanto, entre parênteses está a primeira parte, né? Aliás, é a primeira parte e a segunda parte. Há 2 vídeos, assim é que é. Mateus 24 era só para os judeus e não se aplica à Igreja, ponto de interrogação. Tem a primeira parte, pastor Luís Guerreiro, e a segunda parte, 2 vídeos. O arrebatamento não se dará no Armagedom, ponto de exclamação. Portanto, isto foi uma afirmação que eu fiz. Abre parênteses, pastor Luís Guerreiro. Portanto, é só um vídeo. Outro, entre aspas, abre aspas. Deus nos livra da ira vindoura, fecha aspas. Tracinho. Isso significa que a Igreja escapará da grande tribulação, ponto de interrogação, pastor Luís. Outro vídeo. O Espírito Santo vai mesmo ser removido da terra durante a grande tribulação? Pergunta. Pastor Luís Guerreiro. Outro vídeo. A marca da besta, tracinho. Chip RFID implantado em humanos. Abre parênteses. Documentário espetacular. Fecha parênteses. Pastor Luís Guerreiro. E por último. Sodoma e Gomorra. A vinda de Jesus é comparada aos dias de Ló. Amém? São os vídeos que eu recomendo para verem qual é a minha posição. O que é que eu entendo acerca dos últimos dias. O pouco que eu entendo. Porque em parte conhecemos, como também somos conhecidos. Mas quando vier aquele que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Eu não me proponho ser o dono da verdade. Mas eu creio que eu sou filho do dono e alguma coisa eu sei. E o pouco que eu sei repassarei para os irmãos e estou sempre disposto a pedir perdão por alguma coisa que no passado eu tenha ensinado errado pela minha ignorância, porque a cada dia a gente deve abandonar as coisas velhas e entrar na novidade do Espírito. E a cada dia aprofundar. E à medida que a gente vê que aquilo não era bem assim, estarei disposto a pedir perdão, a me humilhar, alabado, tofar, abaixar por qualquer erro, por qualquer falha, porque eu conheço em parte, o meu cérebro é limitado, quem sabe tudo é Deus. Glória a Deus. Mas o pouco que eu sei, tentarei passar para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Nesta hora, tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita-o hoje, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. E tu que estás desviado, aleluia, reconcilia hoje. Aleluia, reconcilia com o Pai. Glória a Deus. Volta à casa do Pai. Jesus te ama. Amém? Agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.